Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, então, eu resolvi trazer uma maquiagem clássica que eu particularmente gosto bastante. É uma maquiagem com delineado e batom vermelho. É uma maquiagem que nunca sai de moda. A gente pode utilizar em vários eventos sociais, casamento, formatura. Então, essa maquiagem é sempre uma boa pedida. E além dela ser bem elegante. Mas antes de começar o vídeo, então, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito, que assim você ajuda o canal a crescer e eu vou ficar muito feliz. Então agora, bora lá pro vídeo. Vamos começar então colocando uma tiara para colocar o cabelo para trás. Eu vou utilizar esse sérum da Tracta que tem vitamina C e ele dá uma boa iluminada na pele. Vou aplicar em todo o meu rosto, um pouquinho na testa, um pouquinho nas bochechas, no nariz e um pouquinho no queixo. Vou espalhar bem, com movimentos firmes e sempre fazendo movimentos para cima, para elevar a pele do rosto. Vou utilizar esse primer da L'Oréal, que tem efeito blur. Vou aplicar um pouquinho na região próximo do nariz, onde eu tenho os poros dilatados, um pouquinho no queixo e também um pouquinho na testa. Depois eu vou pegar essa sombra marrom para começar preenchendo a minha sobrancelha. Vou começar preenchendo as falhinhas da sobrancelha e desenhando ela bem. Agora eu venho com uma escovinha, penteando e esfumando bem o iniciozinho dela. Vou usar esse gelzinho de sobrancelhas da Mary Kay, eu gosto bastante desse gelzinho, porque ele deixa a sobrancelha bem penteadinha e no lugar. Depois com o pincelzinho língua de gato e corretivo, eu vou vir cortando a parte de baixo da sobrancelha para poder dar acabamento naquela região. Vou puxar bem para fazer o desenho, eu gosto de deixar ela bem desenhadinha no final. Vou puxar um pouco do corretivo para a pálpebra e depois vou vir dando acabamento com a esponjinha. Agora eu vou utilizar esse corretivo Yellow da Mary Kay, porque como eu tava com muita olheira, então eu já vou fazendo uma camuflagem e dando uma disfarçada nessas olheiras antes de aplicar a base. Venho dando acabamento com a esponjinha umedecida e subo um pouquinho do corretivo para minha pálpebra também. E dando acabamento sempre com batidinhas. Eu vou utilizar duas bases mate, a Studio Fix da MAC e a Cover Up da Mari Maria. Eu venho aplicando a base dando batidinhas, sempre gosto de aplicar a base dando batidinhas e já gosto de aplicar diretamente com a esponjinha. Eu acho que já vai dando acabamento e também já vai fazendo uma cobertura bem bonita. Dou batidinhas por todo o rosto, espalho bem a base e a intenção de utilizar essas duas bases é porque as duas têm acabamento mate. Não esquecendo também de puxar um pouquinho a base para o pescoço para poder ficar todo uniforme. Depois eu vou utilizar esse corretivo da Tracta na cor claro. Vou aplicar um pouquinho no início do olho e um pouquinho no final do olho. E venho dando acabamento com a esponjinha e dando batidinhas. Depois eu vou utilizar essa paleta de contorno e iluminador da Ruby Rose. Vou começar pegando esse tom de contorno intermediário. Começo aplicando na parte superior da maçã do rosto, dando batidinhas e batidinhas arrastadas naquela região. E contorno também o maxilar. Depois com outro pincel mais fininho eu utilizo o mesmo contorno para fazer um contorno no nariz. Mas bem sutil, bem suave. E depois eu dou acabamento com a esponjinha novamente, para não ficar tão marcado. Depois com a mesma paleta, eu vou utilizar esse tomzinho de iluminador. Vou aplicar com o dedo mesmo, bem no cantinho interno. Vou aplicar esse iluminador bem no cantinho interno do meu olho. E pego com o pincelzinho esse mesmo iluminador e aplico também no meu ponto alto da sobrancelha para iluminar aquela região também. Depois eu vou utilizar esse blush da Bruna Tavares na cor Tulipa. Vou pegar um pouquinho no pincel e tirar o excesso, porque ele é bem pigmentado, e venho dando batidinhas na parte superior do meu rosto e vou até o final da minha orelha. Vou aplicar também um pouquinho no nariz. Vou utilizar esse pó translúcido da Laura Mercier, que é meu pó preferido. Venho aplicando ele na região abaixo do meu olho, dando batidinhas com uma esponjinha. Vou aplicar na parte da região ali do bigode chinês, para não ficar muito marcado.
e também vou aplicar na lateral da boca até o cantinho da orelha. Depois eu vou aplicar também um pouquinho bem na região do centro da testa e vou espalhar. Depois eu venho com um pincel de pó e espalhando todo esse resíduo por todo o rosto para ficar tudo bem seladinho. Agora com um pincel fofinho de esfumar, eu vou pegar o mesmo tom de contorno que eu utilizei para contornar o rosto e vou aplicar na parte externa do meu côncavo para deixar bem esfumadinho. Vou esfumar toda aquela região, deixar bem esfumado e puxar um pouquinho para a pálpebra e puxar para aquela região bem do iniciozinho da sobrancelha para se juntar com o contorno do nariz. Vou esfumar bem e puxar um pouquinho para fora e deixar minha pálpebra bem matificada. Depois eu vou utilizar esse delineador líquido da Tracta. Vou começar fazendo puxadinho gatinho para fora, com cuidado e muita atenção nessa hora. E aí depois eu puxo o gatinho para encontrar o iniciozinho do meu olho e venho preenchendo aquele triângulo que eu formei. E vou fazendo um delineado bem fininho no início do meu olho. Eu gosto de deixar bem fininho na parte do início do olho e gosto de engrossar só na parte final. E vou ajeitando aos pouquinhos para poder ficar um acabamento bonito. Depois eu venho com um pincelzinho língua de gato e um pouquinho de corretivo e vou dar acabamento naquela parte de baixo do gatinho para ficar bem fininho e bem retinho. Depois eu venho esfumando e dando acabamento com a esponjinha. Com esse tom um pouco mais escuro de contorno, eu vou esfumar nos meus cílios inferiores. Vou utilizar o Curvex para poder dar uma curvadinha nos cílios. Depois eu vou aplicar essa máscara de cílios da Lancôme, que é a Idole. Vou aplicar bem nos meus cílios superiores e também vou aplicar nos meus cílios inferiores. Vou utilizar esses cílios da Levangie, que eu adoro, e também vou usar essa colinha da Macrylan. Começo aplicando meus cílios com todo cuidado essa hora. Essa hora exige todo cuidado e atenção para poder aplicar os cílios bem direitinho, ver se está tudo certinho, bem coladinho. E depois de colar os cílios, eu venho com algodão e um pouquinho de água micelar, removendo o excesso de base e pó que ficou na minha boca. Eu vou utilizar esses dois tons de batom vermelho. O primeiro batom é esse da Maybelline, na cor 340, é um vermelho um pouquinho mais fechado, e vou começar aplicando ele com um pincelzinho bem fininho para fazer todo o contorno da minha boca. Vou fazendo todo o contorno superior primeiro, que é o que eu acho mais difícil, e depois eu vou fazer o contorno inferior. Depois que tiver todo contornado bem certinho, vou utilizar esse batom da Bruna Tavares, que é o Solara. Ele também é um batom mate. E aí eu vou passar bem no centro da boca, onde eu não passei o outro batom. Vou passar bem certinho e vou fazer com que ele se integre com o outro batom que eu utilizei fazendo o contorno da boca. Depois, para finalizar, eu vou utilizar esse gloss da Mari Maria, que é o Sugar. Ele tem umas gotículas de brilhozinho, eu adoro ele, acho ele muito bonito e dá um efeito molhado muito bonito. E esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei, eu adoro esse tipo de maquiagem, eu acho que é uma maquiagem clássica, elegante, que combina para qualquer ocasião. Então, obrigada por assistir esse vídeo, eu espero que assim como eu, vocês também tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.